Pessoas boas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje eu tô aqui gravando esse segundo vídeo para falar um pouquinho para vocês sobre a diferença entre saudade e nostalgia. Renata, você está algum tipo de dicionário hoje? Não exatamente. Meu desejo de compartilhar isso com vocês é porque essas são duas emoções que muitas vezes se confundem e nos confundem. Estabelecer a diferença entre elas é importante para que a gente direcione melhor as nossas energias, os nossos movimentos na direção daquilo que a gente gostaria de realizar e não ficar perdendo tempo e sofrendo por uma situação que já passou e que não faz mais nenhum sentido para a gente. Então, para começar a falar um pouquinho sobre isso, eu vou exemplificar essa diferença com um exemplo. Claro, quem exemplifica, exemplifica com um exemplo. Um estrangeiro chegou num país diferente e estabeleceu a sua vida por lá. Arrumou um emprego, fez novos amigos, aprendeu a aproveitar os momentos de lazer típicos daquele lugar, aprendeu a se apaixonar pelas paisagens daquele lugar. Enfim, estabeleceu a sua vida num novo país, numa língua diferente da sua, numa cultura diferente da sua. E muitas vezes ele sentia saudades, né? Ele sentia falta do seu país de origem. E aí, certa vez, perguntaram para ele se ele tinha vontade de voltar para o seu país. E ele disse que não, que na verdade o que ele sentia do país dele era uma nostalgia. Mas ele não necessariamente tinha vontade de voltar para lá. E essa história é muito boa para exemplificar para a gente a diferença entre esses dois sentimentos. A saudade, ela é um sentimento que se caracteriza por uma experiência que valeu muito a pena, que foi muito prazerosa, que foi muito gostosa e que a gente, se pudesse, se a gente tivesse esse poder de voltar no tempo, a gente voltaria para lá e reviveria tudo de novo do mesmo jeito, com as mesmas pessoas, nos mesmos lugares. Isso é o que caracteriza a saudade. Ela necessariamente foi positiva e hoje a gente sente falta daquilo que aconteceu e que não volta mais. Já a nostalgia, ela pode ser um sentimento um pouco mais arenoso, um terreno um pouquinho mais perigoso, porque a nostalgia se caracteriza pela falta que a gente sente de uma situação que não tem como se repetir, mas que não foi necessariamente boa. A nostalgia ela tem a ver com uma espécie de frustração, com ela no dicionário é muito relacionada a essa saudade da terra de origem. Ela é um verbete ligado a estrangeiros que saem do seu local de origem. Mas em termos psicológicos e comportamentais, a nostalgia ela enreda a gente numa fixação mental que a gente acha que é saudade de uma situação que foi boa, mas que em algum momento houve uma frustração, uma quebra de expectativa, que hoje, com a nossa consciência de hoje, nosso entendimento de hoje, se a gente tivesse que voltar para aquela situação, talvez a gente não voltasse, porque a gente hoje já tem uma outra compreensão, um outro alcance, então aquela situação que naquele momento a gente achou que fosse boa, hoje ela já não faz mais sentido. Então a nostalgia ela se caracteriza por essa quebra de padrão mesmo, né? Então aquela situação do passado já não encontra correspondência no presente. Então, a saudade, uma saudade bem vivida, ela liberta a gente, faz a gente se sentir bem, com a sensação de que o tempo foi bem aproveitado, de que as relações foram intensas, nos aumentaram, nos acrescentaram. Já a nostalgia, ela tem a característica de nos aprisionar, porque a gente fica preso naquela frustração. A gente queria muito que fosse de uma maneira, que fosse de um jeito, mas na verdade não foi, e isso acabou se esgotando, se interrompendo. Houve o encerramento de um ciclo que não necessariamente atendeu às nossas expectativas. Então, é um sentimento que nos aprisiona mais, que nos induz a estados de tristeza e melancolia. A saudade não necessariamente. Pode ser que a gente sinta aquela falta, que seja uma saudade que até chega a dar aquela dorzinha, mas quando a gente pensa no que essa experiência significou, ela
ela fez sentido pra gente, nos fortaleceu. E lembrar dela não nos aprisiona, não nos faz sofrer. Então, conhecer a diferença entre essas duas situações é importante justamente para a gente não se escravizar às nossas próprias emoções. A gente está presente para isso, ter consciência justamente do que faz mais sentido, do que está nos libertando e do que está nos aprisionando. E para a gente identificar melhor esses sentimentos, eu trouxe 4 perguntas para a gente se fazer e aprender a identificar o que a gente está sentindo. A primeira delas é: eu tenho vontade de voltar para aquela situação? E se eu tenho vontade ou não tenho vontade, por quê? O que me faria voltar e o que me faria não querer voltar? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: estando como eu estou hoje, com o entendimento e a maturidade que eu tenho, como eu lidaria com aquela situação? Como eu viveria aquela situação? Essa é uma outra pergunta. Uma outra pergunta muito importante, que é para a gente segmentar a experiência, é de qual parte daquela situação eu sinto falta. Porque muitas vezes a gente pode sentir saudade de uma parte e uma nostalgia de outra parte. E esse sentimento ficar confuso com relação à experiência inteira. Então, segmentar a experiência. De que parte eu sinto falta? E, por fim, olhando para aquela experiência do passado, pensar: qual parte dessa experiência eu gostaria que fosse diferente? Se eu tivesse o poder de voltar no tempo, o que seria diferente? O que eu mudaria? E aí, conforme a extensão dessas duas últimas respostas, de qual parte eu sinto falta e o que eu gostaria que fosse diferente, a gente pode avaliar se o sentimento predominante com relação a uma experiência é saudade ou nostalgia. E então a gente pode se libertar dessa memória que muitas vezes fica nos visitando e nos aprisionando, tirando o nosso foco, a nossa energia do momento presente, do que a gente pode fazer agora e do lugar onde a gente quer chegar, do estado que a gente quer atingir para o nosso crescimento, para a nossa felicidade. Então, esse é o insight que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Eu fiquei muito feliz com a repercussão do primeiro vídeo. A gente teve muitas visualizações e tudo orgânico, sem impulsionar a publicação. E eu fiquei de verdade muito feliz, eu estou muito agradecida. E se esse vídeo que vocês viram hoje também faz sentido para vocês, se vocês acreditam que diferenciar saudade de nostalgia pode ajudar uma pessoa que você conhece a superar um mal-estar, uma situação de infelicidade, compartilhe esse vídeo com ela, marca aqui na postagem e deixa também as suas sugestões, as suas dúvidas, os seus comentários, as suas críticas, para a gente poder fazer mais vídeos e ajudar cada vez mais pessoas, tá bom? Um beijo grande, obrigada por me assistirem até aqui e até a próxima.